Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente, compartilhando com você a palavra do Senhor, orando pela sua vida, e eu tenho certeza, hoje Deus vai fazer milagres, Deus vai mudar o seu coração, e quando Deus colocar fé no seu coração, a porta estará aberta para que Deus possa entrar e fazer o milagre que Ele tanto deseja. Amém? Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo todo dia. Eu posso dizer para vocês que para mim é uma honra, é um prazer poder estar aqui com vocês. Amém? E para começarmos com a mensagem de hoje, eu quero ler para vocês uma oração que o rei Davi fez e que nós vamos fazer também no final do vídeo, tá bom? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho da notificação para você receber em primeira mão os vídeos que eu colocar e também se torne membro aqui do meu canal. É um convite que eu estou te fazendo, e se você olhar aqui embaixo do vídeo, do lado do botão inscrever-se, tem o botão seja membro. Milhares de pessoas se tornaram membros aqui do canal e agora elas estão apoiando instituições de caridade, ajudando crianças carentes na África, nas Filipinas, estão fazendo a diferença no mundo. Então, se você também quiser fazer parte disso, clique aqui para você saber mais, e lembrando que ao se tornar membro, você ganhará o meu livro digital e também poderá ver as respostas que eu tenho dado na comunidade. Eu tenho procurado interagir com vocês, é uma maneira de incentivá-los a se tornarem membros e ajudarem essas instituições de caridade, tá bom? Então faça parte e vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, eu quero ler para vocês o que está escrito no Salmo 5, o versículo 1 ao 4. Olha o que Davi orou. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Amém? Olha isso, irmãos, aqui nós vemos Davi fazendo uma oração pela manhã, clamando para que Deus ouça a sua oração e que tenha misericórdia da vida dele. Irmãos, todos nós fazemos planos, lutamos e corremos atrás daquilo que queremos, não é verdade? Nós queremos realizar sonhos, resolver nossos problemas, colocar projetos em prática. Mas nem sempre as coisas acontecem como esperamos, e isso traz muita tristeza e desânimo ao nosso coração. E aí por fim ficamos desesperados, e aí a nossa oração também transparece esse desespero. Nós começamos a orar: Deus, tem que ser agora. Deus, eu preciso do seu milagre urgentemente. Olha para mim, Senhor. E assim Davi estava orando. A Bíblia não fala por que ele fez essa oração, mas nós sabemos que o coração dele estava angustiado, estava desanimado. Irmãos, muitas vezes nós passamos por momentos assim também. As coisas não acontecem como nós planejamos e agora parece que nada mais faz sentido. A angústia toma conta de nós. Eu sei disso porque muitas vezes eu me sinto assim também. Eu não sou diferente de você. Muitas vezes o inimigo também me oprime com problemas, com dificuldades. Ele se levanta muito contra esta obra que eu tenho feito aqui na internet. Então para mim também não é fácil. Mas eu sempre me lembro de uma promessa que está no Salmo 34, o versículo 19, que diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então eu me agarro nessa promessa e eu acredito que hoje o problema pode ser grande, mas amanhã ele nem vai existir mais, porque Deus vai me livrar de todas as aflições. Creia assim também, amém? E deixa eu te dizer uma coisa, quando as coisas vão demorando a acontecer, quando a gente vai olhando só para as circunstâncias e a gente só vê fracasso, derrota, tragédias, sabe o que vai acontecendo? A nossa fé vai diminuindo e nós começamos a pensar que nada de bom mais pode acontecer. É como se viesse uma nuvem escura sobre a nossa cabeça e a gente não consegue mais enxergar o sol, não conseguimos mais ver uma saída. Irmãos, nós precisamos romper com tudo isso, porque a única barreira, a maior barreira de todas, para que nós recebamos um milagre, é a nossa incredulidade. A Bíblia diz que Jesus, em sua própria terra, não conseguiu operar milagres porque as pessoas eram incrédulas. Elas diziam: aquele não é o filho do carpinteiro? Aquele menino é o filho de José, filho de Maria. E as pessoas não conseguiam acreditar
que ele é o Filho de Deus, o enviado do Senhor. Então, irmãos, devemos tomar cuidado com a nossa fé. Devemos aumentar a nossa fé e não deixá-la que ela diminua. Não podemos deixar o nosso coração desprotegido, ou seja, devemos filtrar tudo que entra na nossa mente. Se você é uma pessoa que está rodeada de pessoas negativas, pessoas pessimistas, isso é algo muito perigoso para você. Talvez dentro da sua própria casa, as pessoas não acreditam em você, e quando você começa a acreditar em algo, logo elas jogam um balde de água fria, elas te desanimam. Então tome muito cuidado com isso, tá bom? Irmãos, Deus nos diz em Isaías capítulo 1 que Ele tem o melhor da terra preparado para nós, mas só iremos receber isso se nós quisermos e se nós crermos. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa: você hoje está desanimado, parece que nada vai acontecer, mas dê um passo de fé e eu tenho certeza que Deus vai superar todas as suas expectativas. Ele não apenas vai fazer aquilo que você está pedindo, Ele vai fazer infinitamente mais. Esta é a promessa do Senhor. E eu creio que Jesus vai abrir as portas que você nunca imaginou que se abririam. Ele vai te levar muito mais longe do que você jamais imaginou. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e vai dizer: eu nunca sonhei que seria tão abençoado. Eu nunca pensei que teria esse cargo na empresa. Eu nunca imaginei que me casaria com uma pessoa tão maravilhosa. Mas acredite, irmãos, é isso que Deus tem para cada um de nós. Mesmo que a gente não mereça, Deus é bom e misericordioso. E foi exatamente isso que aconteceu com um homem aleijado que passou a sua vida toda pedindo esmolas na porta do templo na época dos apóstolos. A história da vida dele está contada no capítulo 3 do livro de Atos. E a Bíblia conta que esse homem todo dia era levado à porta do templo pela sua família para pedir dinheiro. E ele nunca havia feito outra coisa a não ser contar com a ajuda das pessoas que lhes davam algumas moedinhas. Você consegue imaginar aí a vida miserável que esse homem tinha? Ficar dependendo de outras pessoas, ficar vivendo de migalhas. Mas a Bíblia diz que num certo dia, o apóstolo Pedro e João foram ao templo orar, quando eles foram parados por esse aleijado que começou a pedir esmolas. Então Pedro e João deram atenção àquele homem e pediram para que ele olhasse para eles. O mendigo olhou, achando que receberia algumas moedinhas apenas, mas para sua surpresa, ele recebeu algo infinitamente maior. Vamos ver o que está escrito em Atos capítulo 3, o versículo 6 ao 8. Diz assim: Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha que milagre maravilhoso, irmãos. Perceba que aquele homem aleijado estava esperando por algo comum. Ele estava contente porque pensava que receberia o mesmo que sempre recebeu durante toda a sua vida, o suficiente para sobreviver apenas mais um dia. Mas Deus surgiu na vida daquele homem aleijado através de Pedro e João e superou todas as suas expectativas, dando a ele algo que mudou a sua vida para sempre: a possibilidade de andar. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus pode fazer o mesmo por você. Você crê nisso? Pode ser que até hoje nada tenha saído do jeito que você planejou, pode ser que nenhum dos seus sonhos tenha se realizado, ou então que você esteja vivendo uma situação muito diferente do que você gostaria. Mas a boa notícia é que nada disso importa para o Senhor. Deus é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Médico dos Médicos, e com apenas um olhar, Ele pode transformar a sua vida para sempre e te levar a lugares que você jamais imaginou. Amém? Assim como Pedro disse para aquele homem aleijado, o Senhor manda te dizer neste dia: levante-se, ande. E eu creio que o Senhor está liberando sobre você agora a cura, oportunidades, restauração para a sua vida. Deus está trabalhando em seu favor e Ele vai começar a superar as suas expectativas. Irmãos, uma das coisas que mais me chamam a atenção nessa passagem é que aquele aleijado foi curado e que Deus agiu na vida daquele homem mesmo quando ele não tinha fé, esperança de sair daquela situação. E a mesma coisa pode acontecer com você. Saiba que Deus está olhando para o íntimo do seu coração.
E muitas vezes o desânimo toma conta de você e você não consegue acreditar como você gostaria. A sua fé é muito pequena. Mas a Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, as montanhas se moverão diante dos nossos olhos. E isso quer dizer que se você conseguir olhar para o Senhor, assim como aquele aleijado olhou para Pedro e João, e ter a fé de que algo de bom vindo do Senhor pode acontecer, Ele vai estender a mão em seu favor e vai fazer o extraordinário. Amém? Eu sou prova disso. Eu nunca imaginei estar aqui falando de Deus para você. E muitos anos atrás eu estava no deserto, parecia que nada dava certo, eu estava muito frustrado, as coisas deram errado para mim. Não pense que tudo foi fácil. Talvez você hoje olhe para mim e pensa que eu sou abençoado e próspero, e realmente eu sou, mas você não imagina as lutas que eu passei para estar aqui. Muitas vezes olhamos para as pessoas e pensamos como aquela pessoa é tão abençoada assim, mas não paramos para reparar que houve um preço que aquela pessoa pagou. Aquela pessoa às vezes sofreu bastante, foi um longo tempo de espera pelo seu milagre. E você também talvez esteja passando por um longo período de demora, de espera e não tem sido fácil. Mas não desanime, porque o milagre pode acontecer a qualquer momento. E por isso você tem que viver nessa expectativa de que algo bom pode acontecer todos os dias. Amém? O problema é que nós entramos nas redes sociais, olhamos os sites de notícias e só vemos notícias ruins, tragédias, e isso abala a nossa fé. Mas irmãos, é por isso que eu trago aqui não somente a oração, mas eu trago a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. E é por isso que eu sempre trago uma palavra e daqui a pouco eu já estarei orando por você e nós vamos unir a nossa fé. Amém? Irmãos, se nós continuarmos lendo aqui a passagem de Atos capítulo 3, vamos ver que quando as pessoas no templo viram aquele homem aleijado andando, correndo e louvando ao Senhor, elas ficaram perplexas e muito admiradas com aquilo que tinha acabado de acontecer na vida daquele homem. E eu creio que as pessoas também à sua volta, quando verem o que Deus vai fazer na sua vida, elas vão ficar maravilhadas. Elas vão pensar como Deus é maravilhoso, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. E isso vai servir de testemunho para que as pessoas não duvidem mais, para que as pessoas creiam no Deus que você serve. Amém? Antigamente, quem olhava para mim não via o futuro promissor. Infelizmente, irmãos, as pessoas olhavam para mim e não acreditavam. Elas me criticavam, elas me diziam que eu não servia para ser pastor e que eu deveria fazer outra coisa. E aquilo me machucava demais, irmãos. Mas eu me lembro de orar e pedir para que Deus me mostrasse o caminho que eu deveria seguir. E Deus começou então a me capacitar. Eu li a Bíblia e eu conseguia entender a palavra do Senhor. Eu me lembro de orações que eu fiz que Deus me respondeu de uma forma muito verdadeira, de uma forma muito milagrosa. E eu creio que Deus vai abrir as portas também, que você jamais imaginou que se abririam. Hoje, irmãos, eu falo para milhões de pessoas todos os dias, mas se eu for olhar para 10, 15 anos atrás, irmãos, eu pregava toda semana na igreja e às vezes nem 5 pessoas iam lá para me ouvir. As pessoas não gostavam da minha pregação, mas hoje você está me ouvindo aqui para você ver que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Amém? E agora eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse dia para Te agradecer, meu Pai, pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa saúde, pelo sustento que o Senhor nos dá e pelo nosso trabalho. Oh, meu Deus, eu Te agradeço ainda mais pela liberdade que o Senhor nos dá de poder louvar e glorificar o Teu santo nome todos os dias. Oh, meu Deus, obrigado também, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia. Quantas vezes, meu Pai, nós pecamos, nós traímos o Senhor, negamos o Seu poder, porque olhamos somente as circunstâncias. Olhamos para os problemas e nos desesperamos. Não conseguimos confiar em Ti, meu Pai, mas tem misericórdia de nós hoje. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos livra também, Senhor, de todo o mal. Muitas vezes, Pai, nós deixamos que o nosso coração se contamine com as maldades do mundo, se contamine com a vingança, com a ira, com a inveja, com tantos sentimentos negativos. Pai, muitas vezes também o nosso coração se enche de incredulidade.
ficamos pessoas pessimistas, que não acreditam, pessoas que duvidam do seu poder. Mas eu creio, Senhor, que Tu és bom, Tu és misericordioso, e a Tua palavra diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que atua em nós. Por isso, ó Deus, eu Te peço, nos ajude a manter a fé e a esperança. Eu creio que o Senhor falou com muitos corações hoje e eles estão completamente desanimados. Oh, meu Deus, eu consigo sentir aqui a angústia que eles sentem. Eu consigo sentir, meu Pai, a tristeza na alma, a solidão. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor faz de uma mulher estéril se tornar uma alegre mãe de filhos. Pai, olha para esta mulher, Senhor, que hoje está se sentindo tão mal, porque ela não consegue gerar filhos, ela não consegue, Pai, realizar o seu sonho. Eu oro também por esta moça que está solteira, que se sente sozinha e muitas vezes já tomou decisões erradas. Pai, traga um marido, uma pessoa especial para a vida dela. Pai, em nome de Jesus, eu oro também por este homem que está solteiro, este homem que não consegue encontrar uma mulher de Deus. Ó Senhor, coloca a pessoa certa na vida deste homem. Pai, tantas pessoas sofrendo agora, Deus, estão desesperadas precisando de um milagre. Mas eu ministro agora, Senhor, a Tua cura sobre esse corpo físico, sobre as emoções. Eu ministro, Senhor, da Tua proteção, da Tua graça. Que a luz do Espírito Santo repouse sobre esta vida agora e que essa pessoa sinta o Teu poder e o Teu amor em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, toda a família, o trabalho, os estudos, os negócios e tudo que for importante para a vida dessa pessoa. Leva ela em segurança por onde ela passar, que a Tua boa mão capacite e abençoe os caminhos dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu oro e já Te agradeço por tudo que o Senhor fez e ainda irá fazer na vida de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus.
Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim, tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém?
Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas?
Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém?
Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o Espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora, dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão.
e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.